Esdras, capítulo 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Eterno, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesouro Mitredate, que era o tesoureiro, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. A lista dos exilados que voltaram. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Parós, 2.172. De Sepatias, 372. De Ara, 775. De Pat-Moab, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elam, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Azigdate, 1.222. De Adonicão, 666. De Bigvai, 2.056. De Adim, 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. De Bezai, 323. De Jora, 112. De Rassum, 223. De Gibar, 95. Os da cidade de Belém, 123. De Netofate, 56. De Anatote, 128. De Azimavete, 42. De Kiriat Jearim, Kéfira e Beerote, 743. De Ramá e Geba, 621.
de Miquimais, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magib, 156, do outro Elão, 1254, de Harim, 320, de Lod, Hadid e Ono, 725, de Jericó, 345, de Sinaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesu, 973, de Imer, 1052, de Passur, 1247, de Harim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadimiel, por meio da linhagem de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Ratita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Razufa, Tabaote, Quero, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Hagab, Sanlai, Hanã, Gidel, Gaá, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuc, Racufa, Harur, Baslut, Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tamar, Nécias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaal, Darcon, Gidel, Sepatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Ami. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Teomelá, Teuassa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de famílias, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 720 jumentos. Ou seja, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes de Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base,
e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa de tabernáculos, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas, determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadac, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando os levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavia, e os filhos de Renadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Eterno, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Eterno. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. A Brit Hadashah, o Novo Testamento. As boas novas contadas sobre Yeshua através de Lucas, no capítulo 20, versículo 1 ao versículo 19. Certo dia, quando Yeshua estava ensinando o povo no templo, tornando conhecidas as boas novas, os principais coanim, sacerdotes e os mestres da Torá, aliados aos anciãos, aproximaram-se dele e disseram: diga-nos que Esmirrá, com que autoridade você tem que lhe autoriza a fazer essas coisas? Quem lhe deu essa Esmirrá, autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, a imersão, o batismo de Yohanan, João, era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que Yohanan, João, era um profeta. Então responderam: não sabemos de onde ele era. Yeshua lhes disse: então não lhes direi com que Esmirrá, com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Yeshua contou às pessoas esta parábola. O homem plantou uma vinha, arrendou-a a umas pessoas e foi embora durante um longo tempo. Quando chegou o momento, enviou seu servo aos arrendatários,
para receber a parte da colheita da vinha. Mas os arrendatários bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, bateram também nele, insultaram-no e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou o terceiro servo, a esse feriram e lançaram fora. Então o dono da vinha disse: o que devo fazer? Enviarei meu filho, a quem amo, talvez ele o respeite. Mas, quando os arrendatários o viram, discutiram entre si e disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E eles o lançaram fora da vinha e o mataram. O que o dono da vinha fará àquelas pessoas? Ele virá e dará cabo desses arrendatários e dará a vinha a outro. Quando as pessoas ouviram isso, disseram: Deus não permita. Yeshua, entretanto, olhando para cada um deles, disse: então, porque está escrito no Taná, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem cair sobre essa pedra será partido em pedaços, mas se ela cair sobre alguém, essa pessoa será reduzida a pó. Os mestres da Torá e os principais coanim, sacerdotes, gostariam de tê-lo agarrado naquele mesmo momento, porque sabiam ser o objeto dessa parábola, mas tiveram medo do povo. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Amém.